Olá! O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, deixou a comitiva da presidente Dilma na China e veio ao Japão no sábado, especialmente para trazer mensagem de solidariedade ao povo japonês. Ele disse que o Brasil quer participar de perto da reconstrução do país e aproveitou a curta viagem para se reunir com líderes da comunidade brasileira. Assim que chegou em Tóquio para se encontrar com o colega japonês Takeaki Matsumoto, o ministro patriota sentiu a terra tremer. O terremoto de 5,9 graus de magnitude foi sentido com clareza na região central do Japão, mas não interferiu na programação. A reunião a portas fechadas durou mais do que os 40 minutos previstos. Patriota lembrou que antigos laços unem os dois países. É nessa hora que os amigos precisam se manifestar. Já o havíamos feito por escrito, à presidenta, ao primeiro-ministro, Naoto Kan, eu próprio ao ministro, e agora posso fazê-lo pessoalmente. Para ajudar na reconstrução do Japão, o Brasil deverá ampliar seus investimentos em vários setores. O Brasil conhece a capacidade de trabalho, a disciplina, a criatividade, a capacidade de inovação dos japoneses, do seu setor privado dinâmico e quer fazer parte dos esforços japoneses de reconstrução do país. Gostaríamos de aproveitar esse momento, que é um momento de crise, de sofrimento e tristeza, para estreitarmos nossos laços, estreitarmos nossa parceria. Isso não significa que as restrições impostas aos produtos japoneses serão reduzidas de imediato. O Brasil passou a exigir que exportadores de alimentos incluam uma declaração de que o nível de radiação está abaixo do limite imposto pela FAO e pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil não está adotando medidas mais restritivas do que outros países e está se baseando em critérios acordados no plano multilateral pela FAO e pela OMS, mas se dispõe a manter as medidas sob exame, eventualmente, inclusive, examinando a possibilidade de uma missão do Ministério da Agricultura ao Japão. O ministro Takeaki Matsumoto assegurou que o Japão está se esforçando para transmitir informações corretas sobre a crise em Fukushima. Mas admitiu que o país foi lento na divulgação de informações pós-terremoto e tsunami. Essa situação teria levado milhares de estrangeiros a deixarem o país. Patriota aproveitou a curta viagem para se reunir com lideranças da comunidade brasileira, de quem ouviu relatos sobre prestação de socorro às vítimas do terremoto e tsunami. A minha mensagem para a comunidade brasileira é uma de, em primeiro lugar, muito apreço, muita valorização pelo que eles estão realizando aqui no Japão. Eu ouvi depoimentos hoje que me comoveram muito, mas como eu sempre acho que devemos olhar para frente, e é muito da nossa característica brasileira sermos otimistas, eu espero que tenhamos a força de superar essa situação. O ministro voltou ao Brasil no mesmo dia, depois de reforçar o convite ao colega japonês para visitar o país ainda este ano. Patriota diz que deseja continuar a discussão dos temas tratados aqui: reconstrução do Japão e a situação da comunidade. Um dia depois de conversar com um colega do Brasil, o ministro Matsumoto recebeu a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton, de quem também recebeu apoio na reconstrução do Japão. Hoje de manhã, um caminhão guindaste atingiu uma fileira de estudantes do Shogakko em Kanuma, Tochigi. 6 crianças morreram. O acidente aconteceu a 200 metros da escola onde essas crianças estudavam. O motorista, Masato Shibata, de 26 anos, está sendo interrogado pela polícia. Veja outros destaques da imprensa japonesa no Primeira Página. 6 a 9 meses. Esse é o prazo dado pela TEPCO para estabilizar a situação na usina nuclear de Fukushima. Isso quer dizer que dentro desse período, os reatores seriam resfriados para menos de 1000 graus centígrados, reduzindo quase por completo o vazamento de radiação. Ontem, pela primeira vez, os funcionários usaram um robô para medir a radiação e colher imagens dentro do reator 3. 3 grandes fabricantes vão desligar o sistema de refrigeramento das máquinas automáticas neste verão. A Coca-Cola, por exemplo, vai dividir o racionamento em 3 turnos.
Segundo o jornal Nihon Keizai, a medida deve afetar 500 mil máquinas automáticas. O jornal Asahi destacou a alta da procura por carros usados. Esta concessionária em Shinomaki, Miyagi, registrou um aumento de 30% nas vendas. As vítimas do terremoto que forem trocar os carros por outros ficarão livres do imposto para automóveis durante 3 anos. Ainda dá tempo de reservar pacotes de turismo para o feriado de Golden Week. Viagens para Guam, Coreia e parques nacionais temáticos ainda estão disponíveis. Segundo o artigo do Yomiuri, viajar movimenta a economia e indiretamente ajuda a reconstruir o país. Qual é o seu tesouro? O jornal Mainichi perguntou isso aos desabrigados de várias partes do Japão. A mochila escolar, um pedaço de carta, as lembranças guardadas no coração. Essas pessoas que perderam tudo no terremoto e tsunami redescobrem nas mínimas coisas um precioso tesouro. Hoje, todas as fábricas da Toyota voltaram a funcionar no Japão. A emissora NHK informou que outras 2 unidades que ficam em Tohoku, a Central de Dosha e Kanto de Dosha, também recomeçaram as atividades. Veja a seguir. Tóquio Disneylândia reabre as portas e se adapta ao cenário do pós-terremoto. 私なんか11日被災した日にいたんですけど、まさにもう本当にもうなんか泣きそうで、でも本当に再開して嬉しいです。 Em instantes, no JPTV. O local de exame do supletivo em Guma mudou. Nos dias 14 e 15 de maio, as provas do ensino fundamental e médio serão aplicadas no Colégio Pitágoras, em Ota. O Bunkamura de Oizumi ficou danificado por causa do terremoto e está fechado para reformas. Os outros locais continuam os mesmos, o Inkiaiti de Nagoya e Sala City Hamamatsu. Bom, como muitos pediram, agora vamos ver como está o nível de radiação nas cidades onde estão os brasileiros. Em Utsunomiya, Tochigi, o nível está em 0,06 microsieverts. Em Maebashi, Guma, 0,03. Em Saitama, 0,05. Na maior parte do país, o nível de radiação diminuiu ou se mantém estável. E aqui em Tóquio, o nível está em 0,07 microsieverts, que também não oferece nenhum risco à saúde. Aos poucos, a vida volta ao normal. Neste fim de semana, a famosa avenida para pedestres de Akihabara reabriu, assim como outros centros comerciais de Shinjuku e Ginza, que também liberaram as ruas para pedestres nos finais de semana. Um novo recomeço marcou também a reabertura da Tóquio Disneylândia depois de um mês do terremoto. Antes das 8 horas da manhã, a fila era grande. Adultos, crianças, jovens, muitos carregam seus mascotes ou vêm vestidos para entrar no mundo da fantasia. Se desesperam quando veem ao longe seus personagens favoritos. E quando os portões se abrem, lá vão eles. Cerca de 17 mil pessoas compareceram na reabertura da Disneylândia. Um público bem abaixo da média para essa época do ano. O parque ainda não retomou por completo as atividades. Muitas atrações e galerias de lojas e restaurantes ainda estão fechadas. Para economizar energia, a Disneylândia apagou algumas lâmpadas, reduziu o horário de funcionamento e cancelou o desfile elétrico noturno. Mas para um parque que foi bastante atingido pelos estragos do terremoto do dia 11 de março, a recuperação foi rápida. Imagens como essa, mostradas pelos jornais japoneses, já não existem mais. O estacionamento foi totalmente refeito. A Tóquio Disneylândia está localizada em Urayasu, Chiba, onde uma parte da cidade é construída sobre aterro. Andando pelas ruas, o que se vê são muros caídos, rachaduras no chão e sacos usados para conter o vazamento de água e desmoronamentos. Esse morador disse que nunca imaginou que as casas e as ruas pudessem balançar tanto assim. Depois a lama começou a brotar do chão. Ficamos um mês sem poder usar a água para tomar banho ou lavar a roupa.
Mas ele diz que o sofrimento não é nada comparado às vítimas do tsunami. Das 33 mil casas de Urayasu que estavam sem o sistema de esgoto, a maior parte já foi recuperada. O desafio é reaproveitar milhares de casas e edifícios, como este hotel, que tiveram a estrutura completamente abalada com o desnivelamento dos terrenos. O trabalho de reconstrução é longo. É por isso que, para os moradores locais e também para muitos japoneses, a reabertura da Disney teve um significado especial. Eu estava justamente aqui no dia em que aconteceu o grande terremoto, diz esta moça. Dá até vontade de chorar ao ver que tudo está voltando ao normal. Esse casal comenta que chegou a reservar o ingresso assim que soube da reabertura. Mesmo com o horário reduzido, algumas atrações fechadas e o racionamento de luz, isso é uma mostra de que aos poucos tudo começa a voltar ao normal. Para esse público que pôde reencontrar seus mascotes e se divertir no mundo de fantasia, a reabertura do parque trouxe também conforto e energia para dias melhores. E a Disney está dedicando uma parte do valor do ingresso para as vítimas do terremoto. JPTV fica hoje por aqui, a gente volta amanhã. Até lá!